Nesse vídeo, iremos ver todas as vezes que Jesus chorou segundo a Bíblia, os motivos dessas lágrimas e por que isso importa para nós hoje. Porque quando a gente entende por que Jesus chorou, a gente começa a entender melhor o coração dele e também começa a entender melhor a nossa própria vida. Muitas vezes as pessoas pensam em Jesus como alguém distante, alguém sempre forte, sempre firme, sempre no controle. Mas a Bíblia mostra algo muito mais profundo. Mostra um Jesus que sentia, um Jesus que amava profundamente. Um Jesus que se importava tanto com as pessoas que chegou ao ponto de chorar por elas. E talvez você que está assistindo esse vídeo já tenha chorado por alguém. Talvez por uma perda, talvez por uma decepção, talvez por algo que ninguém nem sabe que você está passando. E é justamente por isso que esse assunto é tão importante. Porque quando vemos Jesus chorando, percebemos que Deus entende aquilo que sentimos. Um dos momentos mais conhecidos em que Jesus chorou aconteceu quando ele perdeu um amigo muito próximo, chamado Lázaro. A Bíblia conta que Lázaro ficou doente e as irmãs dele mandaram chamar Jesus. Elas acreditavam que Jesus poderia curá-lo, mas Jesus demorou alguns dias para chegar. Quando ele finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Imagina a cena, a família destruída pela dor, amigos chorando, um clima pesado, um clima de despedida. E então acontece algo impressionante. A Bíblia diz simplesmente, Jesus chorou. Essa é uma das menores frases da Bíblia, mas uma das mais fortes. Jesus chorou. E sabe o que torna isso ainda mais impactante? Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Ele sabia que aquele não era o final da história. Mesmo assim, ele chorou. Isso mostra que Deus não ignora a nossa dor, mesmo quando ele já tem uma solução. Mostra que Deus não olha para o sofrimento humano de forma fria. Jesus viu o sofrimento das pessoas ao redor, viu a dor da família, viu o impacto da morte e chorou. Talvez hoje você esteja passando por algo difícil e talvez você já tenha pensado, se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? A história de Lázaro mostra que Deus pode estar presente até mesmo no momento da dor. O choro de Jesus mostra que Deus não está distante quando sofremos. Outro momento muito forte aconteceu quando Jesus olhou para Jerusalém. Ele estava chegando na cidade e sabia exatamente o que iria acontecer no futuro. Ele sabia que muitas pessoas rejeitariam a mensagem de Deus. Sabia que a cidade enfrentaria sofrimento, destruição e dor. E diante disso, Jesus chorou. Esse choro foi diferente. Não foi só pela dor que existia naquele momento. Foi pela dor que ainda viria. Foi um choro de amor, um choro de alguém que queria salvar pessoas, mas sabia que muitas escolheriam outro caminho. Isso mostra algo muito profundo. Deus não sente prazer quando as pessoas sofrem. Deus não fica indiferente quando alguém se afasta dele. Existe amor no coração de Deus. Existe cuidado, existe preocupação real com cada pessoa. Talvez você já tenha visto alguém que você ama tomar decisões que você sabe que vão machucar essa pessoa. Talvez você tenha sentido aquela dor silenciosa de querer ajudar, mas não poder obrigar a pessoa a mudar. Esse é um pouco do sentimento mostrado nesse momento em que Jesus chorou por Jerusalém. Existe também um terceiro momento mencionado na Bíblia que fala de Jesus orando com forte clamor e lágrimas antes da crucificação. Esse é um dos momentos mais intensos da vida de Jesus. Ele sabia que enfrentaria dor física extrema, sabia que enfrentaria humilhação, sabia que enfrentaria sofrimento. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele sentiu angústia, ele sentiu medo, ele sentiu o peso daquilo tudo. Isso é muito importante porque mostra que Jesus entende o que é estar sob pressão, entende o que é sentir ansiedade, entende o que é enfrentar algo difícil e ter vontade de desistir. Muitas pessoas acham que fé significa nunca sentir medo, nunca sentir dor, nunca se sentir fraco, mas Jesus mostrou o contrário. Ele mostrou que sentir essas coisas faz parte da experiência humana. A diferença é que ele enfrentou tudo isso
confiando em Deus. Jesus viveu a dor humana, viveu a perda, viveu a angústia, viveu o sofrimento. Isso significa que, quando você chora, Deus não está distante. Ele sabe exatamente o que isso significa. A Bíblia fala sobre um futuro onde Deus enxugará toda lágrima. E isso ganha ainda mais significado quando lembramos que Jesus também chorou. Isso mostra que Deus não ignora o sofrimento humano. Ele conhece cada lágrima. Ele conhece cada dor escondida. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez ele possa fazer sentido para outra pessoa também. Porque todo mundo, em algum momento da vida, passa por momentos de dor. E todo mundo precisa lembrar que existe um Deus que entende as nossas lágrimas.